Olá, gente linda e abençoada por Deus. E um jardim. E falando de jardim, lembrar de uma passagem que está em Gênesis capítulo 3, relata um diálogo entre Deus, Criador, e Adão e Eva, as criaturas que foram criadas, foram feitas. Segundo o relato bíblico, havia uma instrução para que eles, no jardim, tinham liberdade de fazer tudo. Estavam somente na condição de não comer da fruta da sabedoria, da ciência, que revelaria coisas que eles até então não tinham conhecimento ou discernimento, ou que não teriam compreensão, raciocínio para a ocasião. Foi uma observação, foi um pedido, uma ordenança, e que surtiu consequências pela desobediência. Eu não vou interpelar, faço os meus questionamentos para mim, mas falo daquilo conforme está escrito, para que, baseado na escritura, se tire uma lição daquilo que a gente vê no hoje. Isso é paralelo, né? Circunstâncias de fatos acontecidos ou narrados, e a gente fazer uma analogia e um paralelo com nossas vidas. Então eles comeram do fruto. Segundo o relato em Gênesis, a besta, o demônio, o adversário, o inimigo, o oposto à luz, né? O oposto a Deus, tentou a Eva dizendo que se ela comesse do fruto, ela conheceria coisas tanto quanto o Criador, Deus. E ela assim o fez, e não só comendo, deu a Adão, para que também tivesse o conhecimento. E quando eles comeram, eles se olharam e viram que estavam nus. E, segundo o relato bíblico, Deus vem ao jardim e chama ambos pelo nome, e eles se escondem, porque até então eles estavam à vontade e agora se sentiam desconfortáveis com a presença de Deus pela nudez. Ficou aparentemente, ficou visível, e isso chamou a atenção, que Deus pergunta: quem que te revelou isto? Acaso comeste do fruto da árvore da ciência? E ele responde: a mulher que me deste me ofereceu, me deu para comer. Perguntou para Eva, Eva disse: a serpente me induziu
para que eu comesse. Vamos parar por aqui. Nessas conversas, nesses diálogos relatados no cânon, em Gênesis, ambos não assumem a responsabilidade. Adão coloca a culpa na Eva, a mulher que tu me deste. Eva coloca a culpa na serpente, o animal que também estava livre junto no jardim, convivendo com eles. E que, segundo eles, Deus, para eles, era o dono do jardim. E eles estavam ali para cuidar do jardim e somente obedecer aquilo que havia de ser, que fora dito. Cuide do jardim, mas dessa fruta, desta árvore, vocês não comam. Só isso. Tem coisas na vida que hoje, talvez você como pai, mãe, avô, tio, tia, responsável por alguém que está sobre os cuidados, há recomendações. Não faça isso, não faça aquilo. Pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Você pode ficar aqui, mas não pode passar dessa linha. Você pode ficar dentro do espaço, mas não suba em tal lugar, não pegue tal objeto. Então, recomendações, cuidado, zelo, ensinamento, proteção. E sempre haverá os filhos que vão desobedecer. Desobedecerão e consequências há sobre o ato daquilo que foi dito para não fazer e fizeram ao contrário. Logo, há consequências. Primeiramente, a advertência de quem pediu ou comunicou ou ordenou para que não fizesse e desobedecendo fizeram. Represália, castigo, consequência para a pessoa, para o filho, para a filha, para o jovem, para o empregado, né? Porque também os patrões delegam missão, trabalho, responsabilidades e também coisas que não estão para que eles façam. Não é para fazer. É de responsabilidade de outros para que façam alguma coisa. E sempre haverá consequências. O fato que menciona é que nós, pessoas humanas, além de curiosos, desobedientes, teimosos, e queremos experimentar coisas que a criança também fica curiosa daquilo que dito que era para não mexer, vai mexer. Não destampe, vai destampar. Não abre aquela porta, vai abrir. Porque a curiosidade é muito forte. E a desobediência faz parte da nossa vida. Só que cada vez que faça alguma coisa poderá haver consequências ruins, irreversíveis, e outros que pode se ajeitar depois. Mas eu quero fazer uma abordagem no fato de que nós temos por hábito, na maioria das vezes, não assumir o erro, não assumir a culpa, e sim jogar para outras pessoas o erro que nós cometemos, botar nas costas de outros a responsabilidade que é nossa, botar na culpa de alguém que aquilo que se foi feito por algo que não era dele, mas por causa de outra pessoa, responsável tanto quanto, mas que nem faz mais parte, talvez daquele lugar, não mora mais ali, ou daquele conjunto de trabalho, ou não está mais no governo, ou não está mais na casa, mas culpar outra pessoa daquilo que do erro que cometeu.
botar em outras pessoas as culpas. A defesa nossa muitas vezes é assim: defendendo-se, acusando. Defendendo-se, jogando a culpa em outro e não assumindo a responsabilidade e o compromisso daquilo que deveríamos não ter feito, ou que deveríamos ter feito e não fizemos, errando por omissão, errando por negligência, por imperícia, ou por teimosia, e colocando a culpa sempre nas outras pessoas, nunca assumindo o erro. O erro é teu, é meu, não. Eu fiz, eu assumo o compromisso, eu assumo a responsabilidade e as consequências do ato, porque fui eu que errei. Não. A culpa é da mulher, a culpa é do homem, a culpa é da besta, a culpa é do demônio, e tu nunca assume a tua responsabilidade, porque tu é uma pessoa teimosa e nunca está assumindo as tuas culpas. Nós, homens, pessoas, mulheres, jovens, adolescentes, nos esquivamos e entramos dentro de um caramujo, dentro de uma concha, para se proteger. A defesa é o ataque, atacar outras pessoas que não tem nada a ver com o fato, jogar nos outros a responsabilidade que é nossa, culpar outras pessoas, eles que se entendam. Muito fácil assim, nunca assumir o erro, nunca assumir o seu compromisso e a sua responsabilidade. Sempre fugindo pela tangente, sempre dando uma desculpa, não sendo homem o bastante para assumir, não sendo mulher suficiente para assumir. Sempre apontando para outros o erro que é nosso. Assim são governos, assim são autoridades, assim são pessoas normais, né? No seu dia a dia, no seu cotidiano, agindo desta forma. É compreensível porque os humanos que somos nós é sujeito a isto, a falhas. Mas então que a gente assuma as falhas, porque se é do humano, que assumimos, então, que somos falhos, que erramos, que falhamos, que negligenciamos, que nos omitimos, ou que nós não estávamos capacitados para querer fazer alguma coisa que não estava na nossa alçada de conhecimento, mas fomos arrogantes, prepotentes e agimos sem pensar, e depois, quando veio a cobrança, atiramos nos outros, apontamos para os outros a culpa que era nossa, que foi nossa. E assim, isentando-se a si próprio de um castigo, tentando botar nos outros a consequência do fato que é uma penalidade que viria sobre nós. E a nossa consciência, como é que fica? Os nossos filhos olhando para nós, como é que fica? As pessoas assistindo tudo o que está acontecendo, como é que fica? Vão acreditar em quem se só vivem na base da mentira, do conchavo, roubam e dizem que foi outro que roubou. Mentem descaradamente, como se fosse uma coisa normal, e as pessoas começam a ver, ouvir, e também se acostumam com o erro, com a mentira,
e trazendo para si como se fosse normal o comportamento que as pessoas atribuem aos outros as suas responsabilidades, mentindo, enganando e se esquivando de enfrentar a situação, como se a justiça não existisse e que a partir daquilo que fora dito que será investigado baseado na resposta que foi dada, mas não na realidade que aconteceu. E assim as pessoas vivem, a ponto de que não se acredita mais em ninguém. Se torna difícil saber quem está falando a verdade, quem está agindo corretamente ou quem está fugindo dos fatos e criando argumentos mentirosos. E aí fica enlinhado que uma nudez se torna um pecado terrível, mas a mentira não. Se torna coisas pequenas, como mesmo Jesus falou para os fariseus, que eram de grande número deles eram hipócritas, falsos, que eles cobravam coisas pequenas e deixavam passar coisas grandes. Fazendo a comparação, vocês estão coando mosquito e engolindo camelo. Jesus, o mestre, o bom pastor, veio quebrando esses paradigmas, andando contra o fluxo, se tornou uma pessoa reconhecida e odiada por muitos na época, dentro do campo religioso e do campo político, porque isso é um sistema arcaico que quer só manipular a vida dos outros, enquanto estes vivem dos deleites da terra, governando impérios. Mas a culpa é do povo. Porque quanto menos saber o povo, mais fácil dele ser manipulado. Então ter conhecimento, pedir a Deus sabedoria, andar com a consciência tranquila, humildade, persistir e assumir seus compromissos, seus erros, suas culpas, isso é caráter. Nós, eu, você, não vamos mudar aquilo que já é, mas podemos tornar melhor o lugar aonde nós estamos, a começar dentro da nossa casa, dentro da nossa habitação. Falar a verdade, enfrentar os problemas, errar e assumir o erro, recomeçar, reconstruir coisas que talvez foram destruídas. Errou, não erre novamente. Se errar novamente, isso faz parte do ser humano, mas confirme teu ato, assuma teus erros. Não bote nas costas de outros para que pague a pena por você daquilo que você é o culpado, você que fez. Você negligenciou e até levou vantagem juntos com os erros que foram feitos, porque às vezes desvio de conduta, de atitudes, levam a consequências e nos trazem problemas por nós mesmos. Nós erramos.
Assuma os erros. Não coloque no outro, não aponte para o outro. Foi por causa disso que aconteceu isso, foi por causa do outro que eu fiz isso, foi por causa daquilo que eu cometi isso. Assuma a tua parcela. Assumamos as nossas parcelas de culpa. Se é todo, é todo. Se é parte, é parte. Ninguém é santo, ninguém é perfeito. Estamos aqui que possamos evoluir a cada dia, a cada momento, nas circunstâncias da nossa caminhada. Fique em paz, busque ela. Eu estou em paz. Deus abençoe teu dia, os outros pela frente. Todos os demais. Abençoe tua casa, tua família, com muita saúde. Muita graça e proteção e luz. Justiça e verdade e amor. Que dá vida. Shalom.